Deixa eu lhe fazer uma pergunta que ninguém está fazendo. Enquanto os cristãos da Terra Santa desaparecem, enquanto em Belém, por exemplo, que é a cidade onde Jesus nasceu, a presença cristã caiu de mais de 75% para menos de 10% em apenas 70 anos, o que o Brasil está fazendo? A resposta é escolhendo um lado, e eu tenho de lhes dizer, não é o lado dos cristãos. Em novembro de 2023, a Polícia Federal prendeu suspeitos recrutados pelo Hezbollah para atacar sinagogas no Brasil. A operação foi feita com informações do FBI e do Mossad israelense. Em maio de 2025, o governo Trump ofereceu 10 milhões de dólares por informações sobre o financiamento do Hezbollah no Brasil, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E Sua Excelência, o presidente Lula, nesse mesmo período, foi declarado persona non grata por Israel, depois de comparar a ofensiva em Gaza ao Holocausto nazista. Neste vídeo de hoje eu vou lhe mostrar basicamente três coisas. Vou lhe mostrar como os cristãos estão desaparecendo na Terra Santa, mostrar por que o islamismo radical chegou ao Brasil e por que tem um movimento que está impedindo que essa história seja ainda pior, e você provavelmente deva até conhecer alguém que faça parte desse movimento. Resumindo, o que eu vou querer argumentar aqui nesse bate-papo de hoje com você é o seguinte: eu vou querer argumentar que não dá para defender a igreja perseguida e ignorar quem está perseguindo, mas também que não dá para ignorar quem está resistindo. Uma resistência importante que está ocorrendo no Brasil, uma resistência central, e ninguém parece querer falar abertamente dela e elogiá-la por isso. Para começar, como eu sempre faço, deixe-me definir alguns termos para que a nossa comunicação fique mais clara. Primeiro, eu quero definir o que é Hezbollah. Hezbollah não é um grupo político libanês. Hezbollah é uma organização terrorista, designada assim pelos Estados Unidos, pela União Europeia, até pela Liga Árabe. Ela é essa organização terrorista financiada pelo Irã, que repassa, e isso vou falar de estimativas, de 700 milhões a 1 bilhão de dólares por ano. Valores que variam, claro, conforme as sanções e o contexto geopolítico do momento. Essa organização tem braço militar, tem braço político, tem braço financeiro. E esse braço financeiro, você pode acreditar, opera na América do Sul. Segundo, eu quero falar sobre o que é a Tríplice Fronteira. Se você não sabe, estou falando da união entre o Brasil, Argentina e Paraguai, o lugar onde esses três países se encontram no sul do Brasil. Foz do Iguaçu tem cerca de 22 mil imigrantes e descendentes árabes, a segunda maior comunidade árabe do Brasil, atrás apenas de São Paulo, que é a primeira. E é ali, naquele agrupamento ali na Tríplice Fronteira, que as redes de financiamento operam. Em terceiro, eu quero falar sobre o que é o êxodo cristão. É um processo de mais de 100 anos em que os cristãos deixaram o Oriente Médio por vários motivos. Por guerra, por perseguição, por discriminação, por medo. Não é um evento único, é uma erosão contínua, digamos assim. Uma erosão que está se alastrando. E os dados, meus amigos, são muito claros. Em 1900, os cristãos eram entre 12% e 14% da população da região, que hoje cobre o que eu estou chamando aqui de Terra Santa, um conceito mais amplo de Terra Santa. Uma região que cobre o lugar onde os apóstolos andaram, que cobre região como do Iraque, Síria, Palestina, Jordânia, Egito, Turquia. A população cristã nessa região era em torno de 12% a 14%. Em 2020, esse número caiu para 4,2%.
E os dados que eu estou falando são confirmados por várias organizações, como o Lausanne Movement, pelo Gordon Conwell, pelo Center for the Study of Global Christianity. São organizações que confirmam isso, esses dados. E no Brasil, o IBGE registrou o crescimento de 29% da população muçulmana entre 2000 e 2010, o dobro do crescimento populacional brasileiro no mesmo período. Nós iremos ver depois que, proporcionalmente ao crescimento da população e o crescimento do Islã, tem uma resistência muito grande, mais recentemente, que impede que esse crescimento seja muito brutal, como é em outros lugares do mundo. O fato é que as organizações islâmicas estimam que há hoje algo em torno de 800 mil a 1 milhão de muçulmanos no Brasil. É um número bem acima do censo, talvez denote uma subnotificação, mas o fato é que o número de mesquitas cresceu sim, de 70 para 115 entre 2005 e 2010 e continua crescendo desde então. Eu não tenho um número exato no ano de 2026. E vocês não me entendam mal, tá bom? Eu sei que a maioria dos muçulmanos brasileiros é de cidadãos pacíficos. Isso precisa ser dito com clareza, mas também é importante que nós digamos com a mesma clareza que o crescimento do Islã no Brasil cria um campo extremamente mais amplo e propício em que o radicalismo pode operar. E a Operação Trapiche mostrou que o radicalismo islâmico opera mesmo. Mais para frente, na nossa conversa aqui, eu vou falar como está se dando essa radicalização. Antes que eu me esqueça, inclusive, deixe-me falar do ataque ao cristianismo na região que eu estou chamando de Terra Santa, que eu já falei, e deixa eu aprofundar nisso. Porque, de fato, meus amigos, a extinção cristã está ocorrendo, ela é real, ela é documentada e ela é acelerada. Vamos começar pela cidade em que Jesus nasceu, que é Belém. Eu disse para vocês já que Belém era mais de 75% em meados do século XX e hoje nós temos aí menos de 10% da população naquela região. Mas não é só Belém, se você for para as outras regiões, se você for para o Iraque, por exemplo, havia de 1,5 milhão a 2 milhões de cristãos antes de 2003. Estimativas atuais apontam que há no máximo 250 mil cristãos no Iraque. Em 20 anos, quase 1 milhão de cristãos foram forçados a deixar o país onde o evangelho chegou antes de chegar à Europa. Na Síria, há uma queda dramática da presença cristã em 14 anos. Em Deir ez-Zor, uma cidade que tinha 7 mil cristãos antes da guerra, restam hoje poucos ou nenhum. Em Gaza, que é a região mais conhecida, de que mais se fala, pelo elemento de tensão que existe naquele lugar, havia cerca de 1.000 cristãos refugiados na Igreja da Sagrada Família e na Igreja de São Porfírio, que tem mais de 1.600 anos de existência, e pessoas sem comida regular, sem eletricidade e sob verdadeiro bombardeio. É um problema seríssimo. Paulo escreveu já que o corpo de Cristo é um só, né? Se ele diz de maneira belíssima, se um membro sofre, todos os membros sofrem juntamente. E quando a gente diz isso, com base nas Escrituras, que o cristão forma um corpo só, o corpo de Cristo, nós tiramos isso do âmbito meramente retórico, da narrativa da fala, e trazemos para um campo da realidade verdadeira, do que se sente. Porque é a razão pela qual dezenas de milhares de igrejas brasileiras participaram, inclusive, do Domingo da Igreja Perseguida em 2025, que foi uma mobilização que foi documentada pelo Instituto conhecido Portas Abertas Internacional. Irmãos, o que eu estou dizendo é que nós não podemos ser ingênuos. Essa extinção não aconteceu no vácuo, aconteceu num contexto com atores que podem ser identificados. Não aconteceu por acaso, num vácuo, sem um motivo. Aconteceu por uma razão. Nós temos que saber e podemos saber quem são os causadores disso tudo.
Vamos falar, portanto, agora da radicalização. Depois eu falarei do Brasil em relação a isso. Bom, saiba que o Hezbollah não está só no Líbano. Ele não está só ali. Ele está também no Brasil. Tá certo? É bom que você saiba disso. Em 8 de novembro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a operação sobre a qual eu já falei, já mencionei, que é a Operação Trapiche. 11 mandados que foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Um suspeito, que era um sírio naturalizado brasileiro, foi preso ao chegar de viagem ao Líbano, no aeroporto de Guarulhos, foi preso lá em Guarulhos, outro foi preso em São Paulo, o terceiro foi preso no Rio de Janeiro dias depois. A operação, ela usou como base informações repassadas pelos serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos. O próprio gabinete do primeiro-ministro Netanyahu emitiu nota confirmando a participação do Mossad. Bom, a Polícia Federal concluiu, após um mês de investigação, e a conclusão a que chegou foi a seguinte: os dois principais suspeitos agiram como braços do Hezbollah no Brasil. Recrutaram pelo menos 3 brasileiros comuns que foram levados ao Líbano, foram hospedados em hotéis de luxo e pagos para negociar ataques contra a comunidade judaica no Brasil, em especial nas sinagogas em Goiás e no Distrito Federal. Um músico carioca, inclusive, confessou que recebeu oferta de $100 mil para matar pessoas e, em depoimento, disse que respondeu negativamente a essas abordagens, negou a essas abordagens. Esse detalhe aí importa, essa oferta. Por quê? Porque nos informa que o recrutamento já estava acontecendo. O bom é que dessa vez o sistema funcionou e impediu o pior. Mas nas decisões judiciais, a juíza federal, inclusive, que converteu as prisões em prisões preventivas, escreveu textualmente na sua decisão: se soltos, continuarão exercendo a influência que conquistaram para expandir a organização terrorista em formação no Brasil. Chamou as coisas pelo nome: a Organização Terrorista em Formação no Brasil. Em maio de 2025, o governo Trump, pelo programa Rewards for Justice, que é recompensas pela justiça, ofereceu $10 milhões por informações sobre as redes financeiras do Hezbollah na Tríplice Fronteira. As atividades listadas dessa organização eram lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando de diamantes, falsificação de documentos, ou seja, coisa pesada. E tudo isso para financiar operações terroristas do Hezbollah no mundo. O apóstolo Pedro escreveu: amados irmãos, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor procurando alguém para devorar. A vigilância não é paranoia, é discernimento quando é baseado em evidências. E as evidências estão aqui. São documentos da corte, documentos de relatório do FBI, são decisões judiciais. Então, documentos oficiais. Isso explica porque a posição do governo brasileiro nesse conflito não é neutra. E ela tem, sim, a posição do governo brasileiro, consequências práticas no campo da segurança. E é sobre a situação do Brasil, a postura do Brasil, que eu quero falar agora nesse bate-papo com vocês. Sim, o Brasil escolheu um lado, conforme eu disse. E eu disse para vocês que não foi o lado dos cristãos. E é isso mesmo. Em outubro de 2023, o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU e propôs uma resolução sobre Gaza que não reconhecia o direito de Israel de se defender do ataque terrorista do Hamas que se deu no dia 7 de outubro. Vocês se lembram desse ataque? O ataque que matou mais de 1.200 civis em um único dia. A resolução foi vetada pelos Estados Unidos. Em novembro, Sua Excelência, o presidente Lula, disse que a ONU não vale mais nada em 2023, após esse veto americano. Ou seja, havia um interesse do país muito grande nessa questão. Em fevereiro de 2024, durante visita à União Africana,
Lula comparou as ofensivas israelenses em Gaza ao holocausto nazista. Conforme eu já disse, estou aprofundando aqui. E é uma tristeza isso muito grande. Foi por isso que, conforme eu disse, ele foi imediatamente declarado persona non grata por Israel. Presta atenção, meu amigo, isso é fato confirmado, não é interpretação política, é o registro público de uma crise diplomática seríssima, com consequências morais e espirituais gravíssimas. Como o Brasil não reconhece o mal como o mal? Como não reconhece? Isaías, ele escreveu, né? Ai dos que chamam o mal de bem e os que chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas. Mas isso é mais do que política. Isso é falar de uma categoria moral antiga que serve exatamente para momentos como este. E a consequência prática é essa aqui, pessoal. O Brasil sinalizou ao Hezbollah e ao Irã que o território brasileiro é de baixo custo diplomático para as suas operações nefastas. É uma sinalização. E os brasileiros? E os brasileiros? Ora, os cristãos brasileiros, eles, sabemos, têm raízes no Brasil, mas também têm responsabilidades. No caso específico da questão que nós estamos abordando, é bom lembrar que o Brasil tem aproximadamente 11,6 milhões de descendentes e imigrantes árabes. A maioria veio como cristãos. Cristãos maronitas, ortodoxos, melquitas, cristãos católicos, eles vieram do Líbano, da Síria, da Palestina. O Brasil tem, no caso específico do Líbano, cerca de 8 milhões de descendentes de libaneses, mais do que a população do próprio Líbano. E quando a igreja de São Porfírio, ali na região de Gaza, é atingida por um míssil, quando a última família cristã abandona Deir ez-Zor, quando um cristão caldeu de Bagdá pede asilo na Europa, é possível que alguém na sua família, ou pelo menos na família de alguém da sua igreja, tenha vindo daquela região. E a igreja brasileira deve acordar para o seu papel diante disso. Não só por ser um corpo de Cristo, mas por ter inúmeras pessoas oriundas daquela região aqui no Brasil. Agora, deixa eu lhe contar uma coisa que eu sempre que tenho oportunidade pelas palestras por aí eu falo e quase ninguém fala sobre isso, nunca vi, mas é tão impressionante. Enquanto o islamismo cresce em quase todas as partes do mundo, na Europa, na África, na Ásia, tem uma região no planeta onde esse crescimento não acompanha este ritmo, não acompanha o ritmo global. Eu falo da América Latina. O Pew Research Center não é uma instituição religiosa, portanto eu estou falando de uma instituição, de um centro de pesquisa dos mais respeitados do mundo, projeta que entre 2010 e 2050 a população da América Latina crescerá 27%, mas o número de muçulmanos crescerá apenas 13%. Em termos absolutos, o Islã crescerá na América Latina, mas é interessante que quando colocamos o crescimento do Islã em comparação com o crescimento da população, no contexto da América Latina, o Islã, na realidade, ele encolhe, enquanto expande em todo o resto do mundo. E por que isso? A mesma instituição, né, o Pew Research, apontou um fator entre os principais, e esse já tinha identificado há muito tempo, e sempre falo sobre isso, que é o crescimento do pentecostalismo. Isso não é coincidência, é pelo crescimento do pentecostalismo que se apresenta é uma concorrência real por almas. O pentecostalismo, meus queridos, cresceu de menos de 50% dos protestantes brasileiros em 1980 para 68% em 2000. Quer dizer, em 20 anos o pentecostalismo cresceu bastante nessa janela de 98, de 1980 para 2000. Bom, segundo o próprio instituto que eu estou falando, o Pew
Research, hoje os evangélicos são 26,9% da população brasileira, segundo o censo 2022 também confirmou essa estatística. E nós temos mais de 47 milhões de pessoas, portanto, que se declaram evangélicas no Brasil. Nas regiões norte e centro-oeste, onde o Estado mais se ausenta, os evangélicos já chegam a 36,8% e 31,4%, respectivamente, da população desses lugares. E interessante é que onde as igrejas pentecostais e neopentecostais crescem mais, você sabe? Nas periferias, nas favelas, nos territórios de vulnerabilidade social, exatamente onde o islamismo também tenta se instalar. Aqui está a concorrência pelas almas de que eu falei. A analogia é simples. Pense no pentecostalismo como uma cobertura vegetal densa, onde o solo está tomado por raízes saudáveis e as ervas invasoras têm muito mais dificuldade de se fixar. Veja que a dificuldade de expansão do Islã na América Latina e no Brasil não é porque alguém está combatendo, mas é porque não há espaço vazio, porque esse espaço foi ocupado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais também. Mas se nós formos analisar bem como cresce o Islã no Brasil, formos nos aprofundar sobre essa questão, formos nos debruçar sobre este tema, nós veremos que há um fenômeno emergente no Brasil que merece bastante atenção. O fenômeno da conversão ao Islã nas periferias, especialmente entre os jovens associados aos movimentos hip hop e ao ativismo racial. Então, há nas periferias uma dificuldade de expansão do Islã e onde ele se expande e cresce é muito significantemente nos movimentos jovens associados ao ativismo racial, associados ao hip hop. Interessante que uma pesquisa registra que cerca de 70% dos convertidos ao Islã no Brasil são mulheres de bairros bastante periféricos. Um vídeo que foi publicado em março de 2026, que é intitulado Islã nas Favelas, o movimento que o Brasil não está vendo, mostra que essa presença começa a crescer com mais força. Então nós temos as mulheres e jovens ligados a hip hop e ao ativismo racial. Esses números assim ainda são pequenos, nós precisamos nos aprofundar e ter mais clareza quanto a esses números. E não dá para saber com muita clareza porque o censo 2022 não divulgou os dados desagregados sobre os muçulmanos. Bom, eu acho que o censo teve um direcionamento muito complicado. Bom, esse é um problema, nós não temos os dados claros, mas o campo de disputa ali é real e ele está na periferia. Isso exige uma resposta da igreja e um posicionamento da igreja. Isso chama a igreja a uma atitude, não de confronto, mas de presença. E o que eu tenho falado, o pentecostalismo, e devo dizer também o neopentecostalismo, é quem está fazendo isso. Quem está fazendo isso? A pesquisa da Universidade de São Paulo sobre favela mostra que as igrejas pentecostais não apenas pregam, elas oferecem o que o Estado não oferece. Então você veja que mesmo uma instituição em regra anticristã, quando vê a ação do pentecostalismo nas favelas, ela identifica pela ótica não espiritual, pela ótica da ação, identifica como essas instituições ocupam esses espaços. E nós sabemos que pela pregação da palavra do arrependimento, mas também ocupando o lugar que o Estado não ocupa, com educação popular, assistência social, redes de apoio e sentido de pertencimento, numa qualidade infinitamente melhor do que o Estado poderia pensar em oferecer. O pentecostalismo ganhou no Brasil porque vai aonde outras vertentes do cristianismo não querem ir. Não é? Ele se instala nas maiores dificuldades e oferece algo real. O pessoal diz aí que o pastor pentecostal, ou neopentecostal, é quase que alguém que conserta o avião, mas só que com o avião voando, né? Você é o avião voando, aí então a pessoa sai pela janela e vai lá bater na asa lá, um prego na asa lá, quer dizer, é alguém que
se lança na missão e no transcorrer do movimento vai aparando as arestas e consertando o que tem que ser consertado. Vocês estão entendendo assim a relevância e a importância dessas igrejas? É muito importante que nós saibamos isso, porque de longe o melhor antídoto à radicalização religiosa não é a legislação de segurança, é a presença cristã ativa, misericordiosa e com raízes nas comunidades mais vulneráveis. Isso é o que o cristianismo oferece de mais força de resistência contra o crescimento do Islã. É inclusive uma aplicação do princípio da subsidiariedade, sobre o qual eu falo tanto nos meus vídeos, que é um princípio que diz que, princípio cristão inclusive, que diz que os problemas devem ser resolvidos no nível mais próximo possível das pessoas. A igreja pentecostal e neopentecostal já está fazendo isso. Ela precisa de mais reconhecimento e ela precisa de continuidade, por estar fazendo o que muitas não querem fazer. Deixe-me tratar de algo aqui agora. Ao falar tudo isso, é bem possível que alguém esteja aí pensando ou queira até me acusar de algo como islamofóbico. Tudo hoje em dia é assim, né? Alguma coisa fóbico, não é isso? A gente não pode falar as coisas, porque tudo é um problema. Mas deixe-me demonstrar que não é isso, não se trata disso. Eu já disse aqui que sei que a maioria dos muçulmanos brasileiros é de cidadãos pacíficos. O que eu estou dizendo é que, pelo que se sabe na experiência no mundo, uma minoria de muçulmanos pode sim ser alvo de radicalização por agentes externos, serem cooptados para a radicalização por agentes externos, como Hamas, Hezbollah, etc, etc. Isso não é nem de perto islamofobia, isso é análise de risco legítima que deve ser feita. Então, dito isso, deixe-me recapitular aqui o que nós falamos. Nós identificamos um problema. Qual é o problema? Os cristãos estão sumindo, desaparecendo da Terra Santa. Eu falei que de 12% a 14% para menos de 4% em 100 anos. Em Belém, o que é que aconteceu? De mais de 75% para menos de 10%. No Iraque, o que aconteceu? De 1,5 milhão de pessoas para 250 mil. Em Gaza, o que aconteceu? 1.000 cristãos refugiados em igrejas milenares ali, sob bombas. E o que é que eu demonstrei verificando isso? O que é que eu quis demonstrar para você? Que esse êxodo dos cristãos tem financiadores, recrutadores e redes operando, inclusive no Brasil. A Operação Trapiche provou isso. E o governo brasileiro adotou posições que enfraqueceram a pressão sobre os perpetradores. E é o dado que pouca gente vê, que eu falei para vocês, que no Brasil e na América Latina de modo geral, é a única região do mundo onde o islamismo não cresce em ritmo global. E eu disse para vocês, e repito, o pentecostalismo é o principal fator de resistência. Pentecostalismo e neopentecostalismo. Qualquer periferia que você for, você vai ver a igreja pentecostal lá, Assembleia de Deus, por exemplo. Está lá. E também tem igrejas neopentecostais também. Qualquer lugar que você for. E você só vai encontrar basicamente as pentecostais e neopentecostais. A igreja brasileira não é vítima solidária apenas. Ela tem de ser agente de resistência. Se continuarmos em silêncio, amados irmãos, o berço do evangelho vai virar museu e o Brasil vai virar território de baixíssimo custo para quem financia essa extinção. Mas se a igreja brasileira continuar presente, onde o Estado não chega, a história pode ser outra completamente diferente. O que é que você pode fazer agora diante disso? Sempre você pode orar. Ore pelos cristãos perseguidos. Coloque nome e lugar em suas orações. Ore pelos cristãos perseguidos em Gaza, cristãos perseguidos em Bagdá,
cristãos perseguidos em Damasco, cristãos perseguidos em Belém. Ore com sua família sobre esses cristãos, ore. Na sua comunidade, pergunta ao seu pastor se a sua igreja apoia ou não a igreja perseguida. Pergunte, divulgue este vídeo aqui para o grupo da igreja e para todos que você conhece que se importam com os cristãos perseguidos. E numa ação mais ampla, mais política ou mais cívica, se você prefere que eu diga assim, escreva ao deputado ou senador que você votou, que é da sua região, escreva educadamente a ele, mas escreva a ele dizendo que ele tem que somar forças para pedir que o Brasil use sua posição na ONU para incluir a proteção explícita de minorias religiosas em qualquer agenda de paz no Oriente Médio. E as minorias religiosas que estão sendo mais fortemente atacadas são exatamente as dos cristãos naquela região. Peça cooperação integral com os Estados Unidos e com Israel no combate ao financiamento terrorista na Tríplice Fronteira. Esse é um problema real, meus amigos. Quando a igreja, no lugar em que o evangelho nasceu, apaga a luz ou está apagando a luz e nós não fazemos nada, a pergunta não será onde estava Deus, a pergunta será onde estávamos nós. Comente aqui o que você acha disso. Comente aqui o que você de fato entende sobre isso. E compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. E se você quer continuar essa conversa, se inscreva neste canal e me siga lá no Instagram, Tassos Licurgo, porque tem muito mais vindo por aí. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus abençoe a sua família e que você possa, de fato, buscar no Senhor a coragem necessária para se posicionar no que tem de ser feito. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, e até o próximo vídeo.